Boa tarde, pessoal. Então, estamos começando aqui, gravando mais um vídeo, tá? Agora, a partir desse momento, eu vou começar a fazer alguns reviews de alguns livros, alguns resumos, tá? De livros que eu li, gostei bastante. Espero que vocês gostem. Vão ser resumos bem sucintos, bem simples, tá? Então, levantando os principais pontos que eu acho importante, tá? E com isso, vamos tentar fazer uma coisa um pouco mais rápida, sem entrar em muitos detalhes, aprofundar muito. Aí quem tiver interesse em aprofundar um pouco mais, aí compra o livro, né, em formato PDF ou físico e estuda mais profundamente as coisas, ok? Então vamos lá. Análise técnica explicada de Martin Pring. Vamos começar pela parte 1, definição e interação das tendências. Definição e interação das tendências, ela explica e classifica as principais tendências do mercado, que basicamente é a progressão de topo e fundo. Tá? Então, o que isso significa? Significa, deixa eu pegar um point fix aqui para ficar bem legal para explicar para vocês. Significa que a gente vai analisar as tendências com relação à progressão dos topos e fundos que elas vão fazer no mercado. Então, ela vai fazer topo e fundo, né? Ou no caso de uma tendência de baixa, fundo, topo, fundo, topo, fundo, topo. Então, basicamente, é isso que a gente vai analisar para interagir com as tendências, tá? É isso que ele explica basicamente nessa primeira parte, tá ok? Então, vamos lá. Períodos de tempo, tá? A psicologia e o preço, na análise técnica, tem uma relação intrínseca muito próxima, porque o preço é vamos dizer assim, é a representação psicológica do mercado. Então, se o mercado está otimista, o preço sobe, se o mercado está pessimista, o preço cai. Tá? Então, por isso que ele tem essa relação intrínseca. A análise técnica, ela funciona em qualquer tempo gráfico, seja de 1 minuto, 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, não importa. Qual é a diferença? Que quanto maior o tempo, melhor o sinal. Então, se você estiver analisando um gráfico de 1 minuto, ele é muito errático. Se você estiver analisando um gráfico de uma semana, de semanal ou mensal, quando você vê um sinal naquele gráfico, ele vai ter muito mais credibilidade do que um gráfico de 1 minuto. Tá? Então, o que vai importar para a gente é a característica do padrão e não o tempo gráfico. Então, qual é o padrão que está formando? É um padrão de reversão, é um padrão de continuação, é um padrão indefinido. Então, é isso que importa, independente se é no gráfico de 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos, 10 minutos e por aí vai. Ok? As três tendências importantes. Quando o preço se move em uma direção por um determinado tempo, temos uma tendência. O que isso significa? Significa que o preço ele se move, no caso de gráfico de barras, formando candle. Então, quando ele se move por um determinado tempo na mesma direção, você vai ter uma linha aqui que vai formar uma tendência. Tá? É isso que ele quis dizer. Então, a primária dura de 1 a 3 anos em média. Tá? E normalmente a tendência é que o pessoal dos fundamentos básicos e ciclos de negócios são baseados. Então a pessoa olha lá, balanço, balancete, retorno, tudo mais, todas aqueles análises técnicas fundamentalistas que eles analisam, eles conseguem trabalhar em cima desses gráficos de 1 a 3 anos em média a tendência primária. A intermediária é aproximadamente de 6 semanas a 9 meses. É uma tendência que ela oscila dentro da tendência primária. E a tendência de curto prazo é aquela tendência de 3 a 6 semanas. Então, uma tendência curta. Então, normalmente, vem uma notícia boa, uma reação do mercado, então ela dá aquela puxadinha. Então, isso que nós estamos falando das tendências primárias. Tá? Aí a gente vai ter, aí em cima disso, só um minuto. Vamos explicar agora uma parte importante. Então, por exemplo, a gente tem uma tendência primária. Então, a gente vai botar aqui. A gente tem uma tendência primária. Então, a tendência primária ela vai ser assim. Tá? Então, ela vai movimentando em cima de topos e fundos. Tá? Depois de um tempo, ela vai ter uma correção onde vai ser fundos e topos mais baixos. Certo? A tendência secundária ela vai ser dentro dessa tendência primária. Então, vamos fazer ela de cor diferente. Vamos fazer ela de azul, por exemplo. Então, aqui você vai ter uma tendência secundária, que ela vai estar fazendo isso aqui. Tá? A gente vai ver isso também na parte de Elliott. Tá? Então, aqui você tem a tendência secundária. Então, ela vai fazendo esse movimento dentro da tendência de alta.
tá? Aí no caso, a gente tem, então ela vai seguindo. Aí a gente tem a tendência terciária. O que seria a tendência terciária? Vamos fazer de preto aqui, ó. Seria uma tendência dentro dessa daqui. Então a gente vai ter uma tendênciazinha que ela vai fazer assim, ó. Entendeu? Então ela vai ir e voltar aqui dentro. Então ela vai ficar fazendo assim, ó. Então ela vai interligar essas todas que a gente está vendo. Tá? Ficou meio bagunçado aqui, mas vocês vão conseguir entender. Então é uma tendência menorzinha que vai andando nessas pernas da tendência secundária, tá? Então essas são a importância das tendências. Depois mais pra frente a gente vai entender o porquê primária, secundária e terciária, por que você tem que identificar elas, tá? Quanto mais longo o intervalo de uma tendência, mais fácil identificar. O que isso significa? Significa que se você tem uma tendência que ela foi feita por 3 barras, você não sabe se isso aqui é uma tendência, porque pode vir uma outra barra aqui e quebrar essa tendência e começar a fazer uma tendência para o outro lado, uma micro tendência. Então, o que ele quer dizer? Ele quer dizer que se você tem uma tendência, ela foi formando, vamos supor, aí ela fez uma correçãozinha, aí ela retomou. Então, ela demorou mais tempo para formar essa tendência, aqui tem uma linha de tendência, então ela tem mais validade do que uma tendência curta, porque essa tendência curta ela é mais difícil de identificar que engatou numa tendência propriamente dita, né? E quanto mais curto o intervalo, mais aleatório. Então significa que se você pegar, por exemplo, um intervalinho de tempo, vou pegar aqui, ó. Então se você pegar 2 barrinhas, aí ela vem e faz uma barra. Então o intervalo de tempo de poucas barras fica difícil você identificar a tendência, porque ela pode estar vindo. Ela pode ser uma correção de uma tendência de baixa, ou ela pode ser a continuação de uma tendência de alta, por exemplo, né? Vamos fazer aqui, ó. Então, ela pode ser uma correção de uma tendência de alta. Então, você, na dúvida, poucas barras, ou tempo muito curto, fica difícil de identificar isso. Por isso que ele fala que quanto mais longo o intervalo de uma tendência, mais fácil identificar. Tá? 2 pontos importantes que ele deixa para a gente é: surpresas ocorrem na direção da tendência principal e é para cima no mercado de alta e para baixo no mercado de baixa. Então significa que os melhores movimentos eles vão vir quando você tem uma tendência primária de alta. Aí vamos fazer na parte de linha que fica melhor. Então vou fazer aqui. Então você tem uma tendência de alta, tá? E você, por exemplo, está operando uma tendência secundária, tá? Então, o que é melhor? Melhor quando você nessa tendência secundária, você faz uma operação aqui, você faz uma compra nesse ponto, alinhado com uma tendência primária. Então você vai ter uma surpresa de um movimento explosivo muito melhor. É isso que ele quer dizer, tá? E na tendência de baixa também é a mesma coisa. A direção da tendência primária afetará o caráter das tendências intermediárias e de curto prazo. Então, é complementando aquilo que eu falei. Se você tem uma tendência de alta primária, quando você tiver uma perna da tendência secundária de alta, ela ganha força. E se você tiver uma tendência de perna terciária ou intermediária, uma tendência curta, o que acontece? Quando você junta a curta, a intermediária e a primária na mesma direção, você tem um movimento melhor, você tem um movimento mais esticado até nas operações intradiárias. Tá? E quando você tem esses movimentos descombinados, você vai ter uma dificuldade desse movimento fluir. Então, por exemplo, você tem o mercado de alta. Então, a gente tem um mercado de alta e você vai fazer essa venda aqui. Então, você está contra, né? Você vai fazer uma venda aqui, por exemplo. Então, aqui você teria, por exemplo, você vai pegar uma venda aqui, uma reversão dessa tendência secundária. A dificuldade dela andar e você ter um ganho aqui é maior porque você está indo contra a tendência primária. Tá? Resumidamente, é isso que ele quis dizer. Tá, ok? Uma coisa sobre as tendências. Tendência intradia ou tendências intradiárias. As reversões nessas tendências elas são insignificantes ao médio e longo prazo. Então significa que se você está operando 5 minutos, 15 minutos, 1 minuto, 2 minutos e tem uma reversão nesse gráfico, ele vai pouco importar para uma tendência primária, secundária ou de curto prazo. Tá? Porque são prazos muito pequenos e quando você amplia num gráfico de time frame maior, ela some, então ela deixa de ter efeito. Tá? Os preços são mais emocionais e instintivos na tendência intradiária. Então,
O preço ele tende a reagir mais à notícia. Então, se você tem uma notícia, se você tem um discurso, um tweet e uma personalidade importante no mercado financeiro, o preço tende a reagir mais. Já nos gráficos diários, semanais, até de 60 minutos, muitas vezes a gente não vê alteração nenhuma. Então, muitas vezes no intradia você vê, nossa, perdeu 4, 5%. Você joga isso no diário ou joga isso no gráfico semanal, é um doji, não mudou nada praticamente. Tá? Então, é isso que ele quis dizer. E os prazos curtos são mais erráticos, justamente por isso. No diário, por exemplo, você pega um gráfico de 2 minutos, ele está subindo, aí ele faz uma pequena correção no gráfico de 5, que no de 2 minutos é uma reversão. Né? Ou ele tem, você tem um gráfico de 15, ele faz um candle negativo, que no 2 minutos ele fez uma reversão. Então, é isso que ele quer dizer, é muito errático. Ele sobe e desce a qualquer momento. Então, isso faz com que, quanto menor o prazo, mais difícil de operar. Tá? E ele fala de uma tendência que é a tendência secular, que mais para frente ele explica com mais detalhes, tá? É uma tendência muito longa, então a tendência do século, por exemplo, tá? Em média, cada perna de alta demora 25 anos, cada perna de baixa 25 anos, mais ou menos isso que ele passa, tá? Uma coisa que ele fala é que essa tendência secular serve para dar força na tendência primária, porque a tendência primária teoricamente é a mais forte, só que a secular ela ajuda a puxar a primária também. Tá? Mas por ser muito longa, ela passa a não ser muito utilizada porque demoraria 25 anos uma operação numa tendência secular. Tá? Então, por isso que ela não é utilizada, mas ela pode ser levada em consideração. Progressão de topo e fundo. Tá? Então, topos e fundos ascendentes, nós teremos uma tendência de alta. Topos e fundos descendentes, nós teremos uma tendência de baixa. Tá? Então, vamos lá. Então, basicamente o que ele quis dizer é, para você ter uma tendência de alta, você tem que ter topos e fundos ascendentes. Então, você tem que ter esse movimento. Então, você tem topos mais altos e fundos mais altos do que o anterior. Então, topo mais alto que o topo anterior e fundo mais alto que o fundo anterior. E numa tendência de baixa é a mesma coisa, só que ao contrário. Tá? Então, você tem topos mais baixos que anteriores e fundos mais baixos que anteriores. Então, basicamente é isso. Depois a gente vai entrar com mais detalhes. Ele fala de uma coisa muito interessante, que é o dilema de topo e fundo, que é o que faz muita gente tomar stop no mercado. Então, por exemplo, o mercado vem no mercado de alta, então ele vem fazendo topos e fundos ascendentes. Aí ele faz um topo. Aí ele vem e faz um fundo abaixo do fundo anterior. Então aqui é onde o mercado entra numa dúvida, num dilema de topo e fundo. Por quê? Ele deixou de fazer fundos ascendentes, mas ele ainda não fez um topo descendente. Então isso significa que ele pode estar indo para uma lateralização, pode continuar o movimento de alta, então ele pode vir e continuar o movimento de alta, tá? Ele não reverteu a tendência, tá? Ou também ele pode iniciar um movimento de baixa, né? Então, como eu falei, ele vem aqui, faz assim, aí ele faz um topo mais baixo que esse e vem para perder o fundo. Quando ele perde esse fundo, aí nós temos uma tendência de baixa. Então isso é o dilema de topo e fundo. Quando você quebra a sequência, mas você ainda não fez a outra ponta, então você quebrou o fundo e não quebrou o topo. Ou também você vem numa tendência de alta, tá? Por exemplo, aí você faz um fundo mais alto, mas você faz um topo mais baixo. Então você também tem um dilema de topo e fundo, porque o topo ele ficou mais baixo. Então ele pode fazer o que? Ele pode fazer um triângulo, por exemplo, para depois romper e continuar o movimento. Ou ele pode vir e perder fundo. Então isso aqui é um dilema, é onde você gera uma indecisão no mercado. É aqui onde rola o stop. Tá? Onde você tenta achar que ele vai retomar, ou que ele não vai retomar, ou que ele vai perder. Tenta vender aqui, por exemplo, acha que ele vai cair, ele sobe. Então é aí que gera os maiores stops. Tá? Uma coisa interessante que ele fala são os dilemas de topos e fundos. Tá? Os legítimos topos e fundos, desculpe. Uma correção da tendência predominante deve retrair entre 1/3 a 2/3 do movimento anterior. Tá? Então, se você tem um movimento anterior, quando você tem uma correção desse movimento anterior, aqui a gente pode dividir, pode até fazer isso com Fibonacci depois, mas vamos fazer aqui. Então, por exemplo, você tem o topo, você tem o fundo. Então, para ser considerado isso um topo, essa correção ela tem que ter no mínimo 1/3, vamos dividir aqui em 3,
tá? Mais ou menos. Então ela tem que ter 1/3. No máximo, ela teria que vir aqui em 2/3, tá? Para depois retomar alta, tá? Para depois retomar alta. Então, é isso que ele diz. Ela tem que vir pelo menos 1/3 ou 2/3 para depois subir. Que seria o 38 e o 61 do Fibonacci, tá? Aproximadamente falando. Ou 33 e 66, uma retração, tá? 1/3 e 2/3. Então, qual a importância disso? A importância é que muitas vezes você não tem esse movimento. Você tem um movimento de alta, por exemplo, aí o preço ele fica assim. Então ele corrigiu muito pouco. Ou você tem um movimento de alta e ele faz assim, corrigiu demais. Então você começa a entrar naquela parte do dilema de topos e fundos. Então você começa a ter um movimento errático do mercado, tá? Então uma correção muito curta ou muito longa gera uma dúvida na tendência. Então é nesse momento que liga um alerta para a gente ficar de olho na operação, tá? Essa correção ela pode ser no tempo também, na mesma proporção de 1/3 a 2/3 do movimento anterior. Então, por exemplo, que a gente tem aqui uma barra, 2 barras, 3 barras, 4 barras. Vamos botar aqui 5 barras. Então o movimento demorou para fazer alta 5 barras. Por mais que ele não corrija 1/3, como a gente falou, ele pode corrigir no tempo. Então ele pode ficar assim, ó, por exemplo. Tá? E ele fica aqui, ó. Então aqui ele tem os 5 barras. Se ele corrigir 2 barras, aproximadamente 1/3 de 5. Se ele corrigir 3 barras, ele tem 50%. Então aqui ele poderia corrigir no máximo 4 barras. Então aqui ele já ainda teria um movimento de correção, que não chegou a ser 1/3, mas pelo tempo ele foi no 1/3 ou até 2/3 do movimento anterior. Tá? Então é isso que ele fala pra gente. Então, uma coisa que ele fala interessante é o mercado financeiro, sobre o mercado financeiro e ciclo de negócios. Tá? Isso eu vou pegar bem por cima, porque é uma coisa que é mais para quem trabalha com intermarket análise e tudo mais, é uma coisa mais complexa. Não, tá lá. Então, aí o que acontece? Então, a gente tem aqui, vamos supor que aqui é a linha da economia, onde para cima dessa linha você tem uma alta da economia e para baixo você tem uma baixa da economia. Então, é muito daqueles PMI que a gente vê, que solta a informação, o PMI da China, o PMI do Brasil, o índice industrial. Então, quando está positivo, a economia está crescendo. Quando está negativo, a economia está em recessão. Tá? Então, o que ele fala para a gente é que dentro disso, você vai ter em alguns pontos, por exemplo, no início você vai ter um aumento de crédito, no meio você vai ter o pico das ações e no final você vai ter um aumento no valor das commodities. Então esse é um ciclo que cada ponto de progressão da linha econômica, você vai ter um momento onde os ativos de crédito, ações e commodities vai estar em diferentes regiões, por exemplo. Ele vai dar primeiro um pico de crédito, depois as ações vão dar um pico, e aí o crédito já vai estar caindo, aí as commodities vão estar começando a subir. Então é isso que ele diz, que são ciclos alternados entre eles. Tá? E uma coisa importante também, que necessariamente, quando você pode ter uma desaceleração na taxa de crescimento e não uma recessão, como se fosse aqui. Você pode ter uma desaceleração, aí você tem uma pausa na desaceleração e começa o crescimento de novo. Então, necessariamente uma correção do mercado não precisa de uma recessão econômica. Você pode ter uma desaceleração, uma pausa no crescimento e depois ele começa a crescer de novo. Tá? Esse é outro ponto que ele fala bastante. Tá, ok? E vamos entrar agora numa outra parte que é bem simples, tá? Mas que é muito importante, que é a teoria de Down. É a teoria mais antiga da análise técnica. A tendência é válida até ela ser revertida, então isso é a coisa mais importante. E ela possui 6 princípios básicos, tá? Os preços descontam tudo. O que isso significa? Significa que quando você está olhando o gráfico, na teoria, não importa a notícia, não importa se o Trump vai falar, se não vai falar, o que ele vai fazer, porque o preço vai descontar toda essa parte emocional do mercado, vai apresentar para você no preço, na variação de preço, tá? E realmente isso ocorre. Lógico que gráficos de 1, 2, 5 minutos, você sente mais essa variação quando você tem uma notícia, é até operável. Gráficos diários e tudo mais, ele acaba descontando ali e você acaba não tendo problema nenhum para operar isso, tá?
O segundo, né, princípio básico é o mercado tem 3 movimentos: primário, secundário e menores. Tá? Que é aquilo que a gente falou da tendência primária, secundária e a tendência de curto prazo, tá? Que a gente já explicou. Linhas indicam movimentos, então preços contínuos indicam movimentos. Então, basicamente falando, é aquelas linhas de progressão da tendência. Então, aqui você vai ter os preços, né? Então, você vai ter aquela alternação de candles ou de gráfico de linhas, então você vai ter as linhas marcando as tendências. Tá? O volume deve confirmar o movimento, isso é muito importante. Então, quando a gente tem uma tendência de alta, vamos desenhar aqui em linha que fica melhor. Tá? Então você tem uma tendência de alta. Quando você tem os candles aqui, vou botar tudo em verde mesmo, só para vocês entenderem. Então você tem aqui os candles fazendo uma tendência de alta. Então vamos supor que aqui embaixo eu tenho o gráfico de volume. Né? Então aqui eu vou ter as barrinhas de volume. Vamos supor. Tá? Então eu vou ter aqui as barrinhas de volume desse jeito. Aí aqui eu vou ter uma correção. Então o que ele diz? Ele diz que quando tem essa correção, o volume dessa correção ela tem que ser menor, tá? Do que esses volumes anteriores. O que significa que eu estou numa tendência de alta, então vai entrar volume a favor da tendência e contra a tendência eu vou ter uma diminuição do volume. Quando retomar a tendência, tá? Esse volume tende a retomar também. Então isso é um indicativo que está confirmando que você está na tendência certa. Tá? Isso é muito importante. O comportamento do preço determina a tendência. Tá? É a questão dos topos e fundos. Então o preço ele vai fazendo os topos, né? E vai fazendo os fundos. Então esse comportamento dos preços, fazendo topos e fundos, vai determinar a tendência de alta ou de baixa. Tá? E uma última coisa que é bem interessante, a gente usa bastante no dia a dia, é que um índice deve confirmar o outro. Então não necessariamente um índice, mas, por exemplo, um movimento. Vamos supor que você está operando o índice brasileiro. Então você está operando lá o Ibovespa, né? o Indy 20. Então o que acontece? Se o nosso índice está subindo, aí você olha, por exemplo, o índice americano, o SPX, que é o principal do mundo, e ele está caindo, alguma coisa está errada. Porque quando ele cai, normalmente ele leva as bolsas para baixo. Quando ele sobe, ele leva as bolsas para cima. Mas quando o Dow falou isso, ele falou especificamente, vamos supor, dos Estados Unidos, que ele falou que, por exemplo, o SP500, né, o índice Dow Jones, quando ele subia, né, você tinha que confirmar, por exemplo, com o índice industrial ou um índice de transportes. Então, se pegava o índice de transportes, ele tinha que estar subindo também. Por quê? Para a economia crescer, as fábricas precisam produzir. Se elas produzem, elas precisam transportar. Se elas precisam transportar, o setor de transporte também está forte junto com a economia crescendo. Então a economia cresce junto. Não necessariamente na mesma proporção, mas tem que estar andando no mesmo sentido. Então uma outra coisa que a gente pode levar em conta, por exemplo, eu que operações. Então vamos supor que eu estou comprando Gafisa e a Gafisa está caindo. Aí eu olho o setor de construção, o setor está subindo. Tem alguma coisa errada. Ou eu estou passando por uma correção, aí ela pode depois voltar a subir de novo, ou então tem alguma notícia, alguma coisa que está agindo em cima dessa ação. Então essa ação eu não vou operar, porque ela está contra o índice. Tá? Então eu vou procurar uma ação que esteja na mesma direção do índice, daquele papel. Né? Então o índice seja de transporte, seja de construção, seja bancário. Então é isso que ele quis dizer. Isso ajuda bastante também. Tá ok? Então pessoal, eu vou parar por aqui, para os vídeos não ficarem muito extensos. Tá? Então eu vou ver se eu consigo colocar uma vez por semana, se eu consigo colocar um videozinho para vocês, tá? Vocês podem ver o resumo é bem simples, é um resumo bem básico para vocês terem uma ideia do que fala, né? Do que ele fala no livro. E conforme a gente for avançando, aqueles capítulos que forem mais pertinentes no dia a dia no trade, operações, indicadores e tudo mais, a gente pode aprofundar um pouco mais para ficar uma coisa mais legal aí para quem gosta de operar. Tá ok? Qualquer dúvida aí é só entrar em contato, manda uma mensagem no chat aí que a gente responde. Tá bom? Até a próxima e até mais.